Nós estamos dando início a mais um encontro fraterno de estudos avançados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O sonho que nosso querido fundador e mentor Deolindo Amorim captou do plano espiritual, e que temos hoje também na presidência de honra o nosso querido Jorge André, e felicitando a todos e agradecendo a todos os demais colaboradores, mentores do ICEB que trouxeram o Instituto até aqui. Nós, mestre, neste instante, te agradecemos as bênçãos de termos este espaço para estudos avançados do teu Evangelho e da doutrina espírita codificada pelo nosso amado codificador Allan Kardec. Fica conosco, abençoa-nos a todos em ambos os planos de existência que aqui estamos, e muito particularmente, desce as tuas bênçãos por sobre a mente e o coração de nosso querido Fabiano Pereira Nunes, que vem nos trazer hoje mais reflexões e profundidades sobre a tua figura, a tua passagem e a tua mensagem. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, como já dissemos, nós estamos recebendo mais uma vez o nosso querido membro aqui do ICEB, Fabiano Pereira Nunes, que é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Revival, é articulista da revista Cultura Espírita do Brasil, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a nossa revista aqui do ICEB, e é colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, operando 1400 AM e em todas as demais plataformas. Fabiano vem hoje nos falar sobre Jesus, modelo de inteligência socioemocional que se pode pretender. Ele hoje vai trazer a ênfase ou foco sobre motivação. Fabiano, obrigada. Fica com Deus e nós somos todos ouvidos. Bom dia, professora Nádia do Couto Vale. Bom dia, família ICEB. Agradeço, como sempre, a oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos refletindo sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar sobre, vamos dar continuidade às nossas conversas sobre inteligência socioemocional. As nossas reflexões vão começar pelo título: Jesus, modelo de inteligência socioemocional que se pode pretender. Que se pode pretender. Isso é o diferencial da nossa visão acerca de Jesus. As pessoas têm direito a ter só seu Jesus pessoal, né? Na China, o cristianismo ele não como direi, ele não é incentivado, mas as pessoas lá, também existem cristãos na China, e o Jesus dos chineses, ele tem, outro dia eu vi uma foto, ele tem olhos amendoados, ele é como se fosse chinês. Por que se pode pretender? Só resgatando aqui o que é inteligência, vimos que existe uma inteligência que foi estudada já no início do século XX, o quociente de inteligência, através de testes, selecionava as crianças que teriam aptidão para entrarem em escolas, né? E esse teste foi revisado, teoricamente ele não é mais aplicado na teoria. Na prática ainda existem escolas que fazem testes e selecionam seus alunos dessa maneira. Agora, a inteligência de Jesus, ela se manifestou desde a sua juventude. Aqui, essa é uma imagem de um filme de Franco Zeffirelli, onde Jesus estaria em pé ensinando os doutores do templo. Isso não aconteceu, porque
os doutores do templo, eles não ficariam nunca sentados. Sentado é a posição do aluno. O professor fica em pé. E, e o que é interessante aqui é que, no texto evangélico de Lucas, não diz que ele estava ensinando aos doutores da lei. Isso é uma construção do nosso imaginário, muito baseado também em filmes. Os filmes influenciam muito o nosso imaginário. Ele estava sentado no meio dos doutores, interrogando-os, e todos se admiravam da inteligência da sua resposta. Aí pode-se falar assim, aqui a gente já vê o QI de Jesus. Aqui a gente vê mais do que um QI, porque interrogando-os, Jesus ele passa, ele é um professor especial, ele introduziu os discípulos, ele nos ensinava, nos ensinou a arte de perguntar. Quando você vai para uma academia, você, atualmente o sistema é transmitir conteúdo e o aluno receber esse conteúdo vamos dizer assim, decorar. Mas a inteligência se manifesta aprendendo a perguntar. Aprender a perguntar é mais importante do que aprender o conteúdo. Só lembrando, Daniel Goleman e outros autores já exploraram a questão da inteligência emocional e a inteligência social. E o Espiritismo explica o seguinte, que a alma é o princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. E o que é o senso moral? É um sentido especial, uma sensibilidade para as coisas espirituais, as coisas do espírito. Uma bússola sobre o que é certo e o que está de acordo com as leis naturais, com as leis de Deus. Então, vimos que existem vários tipos de inteligência e o Espiritismo ele vai nos fazer ver também a vida de Jesus sob a ótica da inteligência moral e espiritual. A gente fala espiritual, alguns autores até da literatura mediúnica falam de inteligência espiritual. Allan Kardec ele usa muito a palavra espiritual para os fenômenos espíritas e a palavra moral para as questões do espírito propriamente dito, as qualidades, as virtudes. E aqui a importância do título, como a gente tinha começado a explicar. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é: vede Jesus, observe Jesus, olhe Jesus em ação. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. Então, o que o Espírito disse, vede Jesus, e Allan Kardec explica, é que Jesus é um tipo de humanidade que o ser humano pode pretender. Isso que é o mais importante. Jesus dá a si mesmo uma qualificação com persistência notável, pois só em raras situações ele se diz filho de Deus. Jesus era o filho de Deus, que se apresentava como filho do homem, para que nós que somos filhos do homem, objetivamente pudéssemos nos elevar ao patamar de filhos de Deus. Essa humanidade de Jesus vamos pensar, por que Jesus precisaria vir? Né? Há muitas especulações teológicas, do ponto de vista moral, até espiritual, mas o conteúdo que Jesus veio ensinar é um conteúdo já conhecido. Ele não veio trazer nenhuma novidade, inclusive dentro do próprio judaísmo. Os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus, as discussões de Jesus estão sempre em torno do judaísmo, dos princípios do judaísmo, das leis do judaísmo, dos ensinamentos judaicos. E
na Grécia Antiga, a filosofia grega e depois a filosofia helenista, também já trouxe conceitos preciosíssimos. Mas o que faltava? Faltava isso aqui, um alvo próximo de se atingir. Então, Jesus, como se fez homem, e o padrão de humanidade que precisa ser seguido, ele se aproximou aqui do alvo. A nossa meta, se fosse uma meta de atingir a condição de um espírito puro, nós ficaríamos com algo muito longe. Eu, então, que enxergo bem, não ia acertar nunca esse alvo. Então, ele se aproximou do alvo, da flecha, né? Ele é o alvo e trouxe aqui a meta para bem perto de nós. Então, o projeto era justamente esse: sendo um homem, um ser humano passível de ser copiado, exemplos que podem ser imitados, nos permitir o progresso moral. Se ele viesse trazer só milagres e curas e mostrar sua divindade, qual seria a vantagem? Nós temos a Academia de Platão, a, a escola de Sócrates, o Liceu de Aristóteles, não faltaram mestres, e mesmo dentro do próprio judaísmo. Mas, quando Jesus ele vem mostrar como tem que ser um ser humano, e a vida de Jesus foi especialmente dura, da vida Jesus só teve dificuldades, não teve nenhuma facilidade. Foi uma vida especialmente áspera. E a reação de Jesus diante das asperezas da vida foram sempre reações de intensa alegria, de intenso prazer existencial, de intensa felicidade. Essa é que é a questão. Precisamos aprender a sermos felizes. E em O Livro dos Espíritos, aprendemos que a felicidade é alcançada quando nós estamos próximos das leis de Deus, quando nós estamos próximos às leis de Deus. E a felicidade é uma condição acessível a todas as pessoas. É isso que Jesus veio mostrar. Então, da vida ele só teve dificuldades, nenhuma facilidade, uma vida especialmente dura e áspera, mas viveu com muita felicidade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Isso é lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, o movimento de Jesus, com Jesus, o professor André Leonardo Litaresi defende essa tese, era um movimento relacionado ao homem Jesus. Ninguém ali tinha pretensão de dizer que Jesus seria o Filho de Deus, Altíssimo, que Jesus seria o próprio Deus. Jesus ele passa a ser chamado de Deus a partir do movimento chamado Alta Cristologia. Já sem a presença de Jesus, Jesus é o movimento de Jesus sem Jesus, e esse movimento de Jesus sem Jesus, ele, no século II, começam a entrar os que não conviveram com Jesus e tinham conhecimento, estudo, são os pais da igreja, e muitas tradições foram sendo aderidas, foram sendo agregadas, de maneira que Jesus ele passa a ser Deus. E o alvo se afasta. Eles afastam o, o tipo de perfeição moral que a gente pode pretender. Até que Allan Kardec vem, pega o alvo e traz para bem perto de novo. E como ele traz esse alvo para bem perto? O capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da perfeição moral, são os capítulos anteriores, os 11 capítulos anteriores falam sobre
os caracteres, as leis morais. E no capítulo 2, Allan Kardec pergunta: qual o meio mais prático que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E aí a resposta é muito inteligente. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E é interessante que Allan Kardec, ele responde, faz outra pergunta. A inteligência de Kardec está também presente, a gente descobre vendo o grau de lucidez das perguntas. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Olha, essa pergunta ela é fascinante, porque a resposta de Santo Agostinho apresenta uma das principais estratégias de tratamento das compulsões. Veja, todo mundo sabe, desde a Grécia Antiga, que é preciso conhecer a si mesmo. Mas como se faz isso? O Santo Agostinho, a psiquiatria tem seus modelos de autoconhecimento, a psicologia tem seus modelos de autoconhecimento. Alguns autores também têm seus modelos de autoconhecimento. Mas como é o autoconhecimento apresentado pelo Santo Agostinho? É o da estratégia do alvo perto, do alvo bem próximo. Veja, se a gente tem um alvo muito distante, a tendência da mente é refugar, é não acreditar que vai conseguir. Santo Agostinho diz assim: fazia que eu fiz na minha última existência, no final do dia, eu fazia uma revisão dos meus erros. O que eu falei, o que eu deixei de falar, o que eu não fiz, o que eu devia ter feito. Vocês sabem o conteúdo dessa resposta. Mas ali a estratégia de sucesso é o alvo próximo. Quando a gente diz assim, eu preciso parar de beber. Isso aí, os alcoólicos anônimos sabem que não é bem assim que funciona. Então, qual é o alvo? Um dia só. Pois não vou beber, eu sou um alcoolista, e hoje eu não vou beber, só por hoje. Porque se a gente diz assim, eu não vou beber nunca mais, a mente imediatamente refuga. Então, é só por hoje, só naquele dia. A mesma coisa para a dependência química. Não vão nunca mais usar uma substância química. A mente vai refugar, não vai conseguir. O pessoal do Narcóticos Anônimos diz: eu sou dependente, mas hoje eu fiquei limpo, estou limpo. Só por hoje. Amanhã é outro problema. Quero emagrecer 30 quilos. A mente já diz: não vou conseguir. Vou refugar. Que tal emagrecer 1 quilo? Aí o alvo ficou pertinho. Assim, também em relação aos defeitos, os defeitos morais. Santo Agostinho ele explica o seguinte, que ele vai consertar o defeito de um dia, não é o defeito de 30 anos. Vou perdoar, tem 30 anos de defeito para corrigir. Esquece isso. É só de um dia. O alvo é um dia. A cada dia basta o seu mal. Então, esse método de um dia apenas, o método do alvo próximo, do alvo possível, factível, ele é super eficiente. Eu quero melhorar o mundo, eu quero transformar o mundo num mundo muito melhor. Já começou. Que tal começar arrumando seu quarto? Arruma o seu quarto, dá bom dia em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, me desculpe, com licença. O alvo de construir um mundo melhor, ele é muito longe. Vai num alvo pequenininho. Eu quero construir um país melhor. Que tal construir uma casa melhor? A sua residência, a sua família.
melhorar sua relação com seus familiares. Eu quero divulgar o Espiritismo para o mundo todo, ser um grande porta-voz do Cristo. Que tal começar ensinando as lições de Jesus para sua esposa, para seus filhos, para seus netos? Que tal dentro de casa? Esse é um alvo próximo. Então, assim funciona a, a, o tipo de perfeição moral que a gente pode pretender. Vimos que a inteligência socioemocional se faz por competências, que são habilidades adquiridas. Competência pessoal, que determina como nós lidamos com as nossas emoções, e competência social, que são as habilidades adquiridas para lidarmos com os nossos relacionamentos. Vimos na semana passada, dentro da competência pessoal, a autopercepção. Hoje nós vamos de motivação, oportunamente vamos voltar à autorregulação. A autorregulação, na verdade, é uma divisão didática, tá? Então, o fato de não termos ainda falado da autorregulação não prejudica em nada, porque isso é uma visão puramente didática. A autorregulação se divide, que é a capacidade de controlar e redirecionar os impulsos e os estados de espírito perturbadores. A autopercepção é reconhecer os sentimentos, os efeitos nas outras pessoas e perceber o impacto das nossos sentimentos, das nossas emoções. A autorregulação é o redirecionamento e é dividido em autocontrole, merecer confiança, ser consciencioso, adaptabilidade e inovação. Hoje nós vamos conversar sobre a motivação. O que é motivação? Propensão a seguir objetivos com energia e persistência. Propensão a perseguir objetivos com energia e persistência. Trazendo o alvo para bem perto, o que a gente, no final do dia, pode pensar assim, como ensinou Santo Agostinho? O que eu poderia ter feito hoje e desistir? Eu não vou desistir amanhã. Amanhã eu vou retomar o meu projeto. Ele se divide em vontade de realização, dedicação, iniciativa e otimismo. Vontade de realização é um intuito decidido de atingir uma determinada meta. Decidido intuito de chegar em algum objetivo. Vontade, derivado do latim, quer dizer faculdade do querer, de querer. Algumas vezes a gente diz assim, eu quero, mas o querer verdadeiro, o querer emocional, ele precisa ser impulsionado pela vontade. Os espíritos, eles progridem quando eles conseguem, através da vontade, controlar os impulsos, as paixões. Os espíritos da segunda ordem, eles estão, as paixões estão sob domínio da vontade, estão sob domínio do desejo, perdão, o desejo está sob o domínio da vontade, que é a faculdade de querer, querer para valer. Questão 909, o homem poderia sempre vencer suas más inclinações por seus esforços? Sim, e às vezes por frágeis esforços. É a vontade que lhe falta. Há quão poucos dentre vós fazem os esforços. Então, o que falta, nós que estamos tentando corrigir um erro, um defeito, é a vontade mesmo de querer. Eu quero emagrecer, mas como? Se eu não quero parar de comer pizza e doce, é difícil, né? Então, só quando você sofre o revés que acaba colocando a vontade. Então, a pessoa come muita gordura.
Aí ela tem um evento cardíaco, precisa colocar um stent, alguma coisa assim. Aí ela imediatamente passa a lutar para não comer a- gorduras, frituras, porque ela agora, assim como levou um susto, ela efetivamente quer de verdade. Essa, nessa revista espírita de julho de 1863, tem um caso belíssimo de um jovem muito viciado que, com o espiritismo, ele fez uma grande revolução moral na sua vida, na vida dos seus familiares, mostrando exatamente a aplicação dessa resposta. Sim, os esforços são frágeis, é a vontade que lhe falta, vontade de realização, decidido o intuito de manter as metas. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito define a fé divina como a vontade de querer. É utilizar a vontade para querer, como alavanca para querer alguma coisa, para querer se modificar, né? Querer dominar uma paixão. Jesus, ele sempre apresentou uma vontade de realização gigantesca. Então, imagine, é, a cidade de Nazaré é uma cidade muito pobre, mais ou menos 500 pessoas no máximo, e, e de Nazaré nada de bom podia vir mesmo, porque era um vilarejo, não tinha nenhuma passagem como se fosse uma rua. Mas dali surgiu uma mensagem que foi para o mundo inteiro, que fez um império inteiro ser convertido. Allan Kardec até diz que o maior milagre de Jesus é justamente do, dentro do berço do, do paganismo. A ideia, a moral de Jesus, ela passou a ser admirada. E veja, nada aqui de Jesus teoricamente seria atraente. Jesus não promete riqueza para ninguém, não promete um reino na terra. Pelo contrário, ele promete, ele diz que os seguidores dele terão grandes problemas, mas mesmo assim houve uma adesão total. Outra motivação, dedicação, alinhar-se com a visão do grupo, adotando suas metas. Olha só, quando a gente está num trabalho espírita, algumas vezes a gente está lutando também para os grupos, né, fazerem suas atividades e, e a gente quer incentivar os grupos a fazerem seus trabalhos, mas veja como Jesus fazia. Então, Jesus, o que Jesus tinha a ver com peixe, né? Aliás, a vinda dele aqui na Terra já era uma situação de alinhar com a visão do grupo. Então, vivendo num lugar pobre, com grandes dificuldades, ele consegue se alinhar totalmente à visão do grupo, né? Então, nessa pesca milagrosa, qual é a vantagem de entrar num barco, pescar e conseguir ali alimentos para as pessoas? Porque ele precisa estar olhando no mesmo lugar. Não é olhar um para o outro, alinhar todos olhando na mesma direção. Então, isso é uma manifestação de intensa empatia, intensa generosidade. Disse-lhe Simão: vou pescar. Responderam também: nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e, naquela noite, nada apanharam. Depois, Jesus entra no barco e eles conseguem pescar. Iniciativa: está pronto para agir diante das oportunidades. Tendo Jesus entrado num sábado na casa de um dos chefes dos fariseus, estavam observando. Achava-se diante dele ali um homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, perguntando: é lícito curar num sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados,
Jesus, pegando no homem, o despediu e o curou. Então, duas coisas importantíssimas para a gente refletir. Jesus, ele não deu resposta pronta, ele fez uma pergunta: é lícito curar no sábado ou não? Então, mais importante do que fazer uma palestra para as pessoas e dar uma lição de moral, ele desenvolve, liberta a inteligência dessas pessoas, faz com que elas aprendam a pensar, aprendam a raciocinar, aprendam a fazer perguntas. E ele mesmo faz uma pergunta, mas ele não responde a pergunta. Eles, porém, ficaram calados. Jesus, pegando o homem, curou e despediu. Pronto. Ele deixou a questão, que era uma questão controversa, de trabalhar ou não no sábado, em aberto, e esse silêncio conseguia romper as algemas da inteligência. Ao mesmo tempo que ele aproveita uma oportunidade de curar o hidrópico e, assim, pronto para agir diante das oportunidades. Essa que é a questão. Temos que ficar atentos a, a cada oportunidade de agir, porque as oportunidades aparecem. Otimismo, perseverança e esperança na perseguição de metas a despeito de obstáculos e reveses. Então, otimismo. Quando Jesus estava reunido com os discípulos, dizendo que ali era uma despedida e que ele iria ser assassinado, que ele iria morrer, seria traído. O estado emocional das pessoas ali era um estado emocional muito, muito abalado. E ele, mais uma vez, reage a uma situação muito grave com um otimismo impressionante. E eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito de verdade, qual o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda há pouco, ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, diante de situações, de obstáculos, por que não trazer sempre uma palavra de alegria, de otimismo? Lembre-se, quem consegue rir das próprias dificuldades consegue viver uma vida muito mais leve, muito mais suave. Essa que é o exemplo que se pode imaginar, que se pode copiar. A situação está muito difícil, muito complexa. Leve com bom humor, leve com alegria. Encontre um lado positivo. E ainda há as pessoas que conseguem fazer piada das próprias dificuldades, das próprias situações difíceis, e conseguem fazer as pessoas rirem. Veja, claro que existem situações em que fica meio difícil, mas sempre é possível. Eu me lembro de uma vez, estava no hospital, internou uma freira, que trabalhava no Colégio Santos Anjos, na Tijuca. E ela internou com um infarto gigantesco, parede anterior do coração toda. E pressão zero. Pressão zero. Aí perguntei para ela assim: tudo bem, está se sentindo bem? Porque ela estava sorrindo. Aí ela falou assim: ah, um médico tão bonito, como é que eu podia estar mal? Aí eu, eita, que isso, eu acho que ela está delirando. Tem certeza, não está sentindo nada? Aí eu falei, ela disse assim: não, estou me sentindo muito bem. E com um sorriso impressionante. Pode ser que esteja errado, vamos repetir os exames, né? Que não é possível.
E ela conseguia, ela faleceu naquele mesmo dia, porque o quadro era muito grave, muito grave. Mas os últimos momentos dela foram fazendo piadas, fazendo, sorrindo. E essa é uma das situações mais extremas que eu já vi. É, mas, com certeza, ela desencarnou sem dor, sem sofrimento, sem angústia, uma descarga de endorfina, fora a assistência espiritual, provavelmente fez a analgesia desse infarto gigantesco que ela teve, um infarto anterior extenso, e tá aí uma pessoa que conseguiu fazer um exemplo que se, um tipo de, seguiu o tipo de perfeição moral que, que a gente pode pretender. O que se deve entender por lei natural? Livro dos Espíritos. É a única lei de Deus. É a verdadeira lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se Jesus veio trazer as leis de Deus, viver a lei de Deus, a lei natural na sua plenitude, não é possível encontrar outra forma de viver que não seja gozando de uma felicidade inalterável. É o que está em O Livro dos Espíritos, sobre os espíritos superiores, os espíritos puros, que gozam de uma felicidade inalterável. Em tudo na vida de Jesus, esse é o exemplo que a gente pode pretender. Ele viveu com muita alegria, usufruindo do prazer de estar vivo, não obstante essas pelejas tão árduas da sua vida. Então, esse é o exemplo, o tipo de perfeição moral que nós podemos pretender. As bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer afortunado, mas algumas traduções colocam a palavra felizes, porque, na verdade, afortunado é assim, você é um afortunado. Felizes é mais adequado ao que Jesus quis transmitir. Felizes os que choram, felizes os que são mansos e pacíficos, felizes os que são doces, felizes os misericordiosos, felizes os que têm puro coração, felizes os famintos e sequiosos de justiça, felizes os que sofrem perseguição por amor à justiça. Então, a felicidade ela pode ser encontrada nos prazeres existenciais, nos prazeres morais. É isso que a gente tem que buscar aprender com Jesus, é, a arte de encontrar prazer na vida, seja ela como ela estiver se apresentando. Porque prazer de ser pacífico, prazer de ser misericordioso, prazer de ter puro coração, ninguém consegue te tirar. Estamos o tempo todo procurando prazer em coisas exteriores, e ao passo que Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Como? Descobrindo o prazer existencial. Jesus é demais, né? Hoje a gente tem um problema muito sério, que é o transtorno generalizado da ansiedade. O que é isso? A ansiedade normal, é comum, mas aquilo vira uma compulsão e uma sensação de ansiedade por tudo, por tudo, é, é, por tudo e por todas. Hoje em dia, então, a gente assistindo a televisão, guerra em tudo que é lugar, e etc., e brigas, e dificuldades. Então, a gente anda com uma ansiedade gigantesca, uma ansiedade que se transformou em transtorno generalizado de ansiedade. É, a, a cada 4 consultas médicas são de problemas psiquiátricos. É muita coisa. E qual foi a fórmula que Jesus nos trouxe para que a gente pode fazer que reverte esse pensamento acelerado, o,
déficit de atenção, a hiperatividade. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem se ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não valeis mais do que elas? Ora, pois qual de vós, por mais ansioso que chega, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quantas vezes por dia a gente para observar a natureza? É uma fórmula muito simples. A sabedoria da existência prazerosa é essa, é observar a natureza, observar os filhos crescendo, observar a beleza da esposa, a beleza do marido, observar o passarinho cantando. Isso já desacelera o pensamento. Isso já joga as endorfinas, né? Diminui o efeito das catecolaminas, dos hormônios do estresse, dos hormônios da tensão. Que sabedoria impressionante! Uma fórmula super fácil. E bom, os passarinhos pousam aqui na minha janela e eu espanto. Eu não gosto, eles ficam lá fazendo barulho na minha janela. Estou errado, eu deveria observar a beleza deles e como a natureza é bela. E pelo que é vez de vestir, por que andai ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. É usufruir o prazer que a natureza oferece. Nós paramos de observar a natureza, os cientistas, os filósofos, descobriram grandes coisas só observando a natureza, não é isso? Conta-se que uma parte é tradição, outra parte pode ser verdade, que Newton estava debaixo de uma árvore, aí a maçã caiu, ele pegou a maçã, em vez de xingar a mãe da árvore, ele se perguntou, por que essa maçã caiu na minha cabeça e não saiu voando por aí? Isso pode ser um mito, né? Não importa, mas faz sentido. A observação, os filósofos, enquanto sempre observavam a natureza, faziam suas divagações filosóficas baseado na observação da natureza. Então, Jesus, ele dá uma fórmula de graça, sem receita azul, sem receita amarela, para diminuir diversas doenças que são causadas pela tensão, pela angústia, pelo estresse, pela ansiedade, simplesmente observando as coisas belíssimas que a vida, que a natureza oferece. Outra coisa, a gente normalmente reclama de tudo, né? Assim, o, as contas estão muito altas, as despesas são muito altas, e isso é com razão. E olha a maneira poética que Jesus se refere à sua própria pobreza. As raposas têm covis, as aves do céu não têm ninhos. As aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde pousar uma cabeça à noite. Reclinar a cabeça à noite. Então, ele está vendo a própria vida de dificuldade, de pobreza, de uma forma poética. Evidentemente, quando você consegue rir de si mesmo, rir das suas próprias pelejas, ela se torna bem mais leve, muito mais leve. Eu sei que isso é extremamente difícil, mas é possível, pelo menos, começar usando a fórmula de Santo Agostinho. Naquele dia, eu reclamei disso, daquilo outro. Não vou reclamar amanhã. Vou corrigir o problema de um dia. Vou corrigir o meu defeito de um dia. Vou melhorar um dia. Mas eu tenho inúmeros defeitos, são tantos defeitos.
Então, seu cérebro vai refugar. Um de cada dia o seu mal. Eu sou reclamão, mas eu hoje não vou reclamar. Só por hoje. Amanhã é outra coisa. Amanhã será outro dia. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. É, Jesus, ele sempre era convidado para as festas. Ele não era um comilão, nem bebedor de vinhos, isso era o que os doutores da lei, os fariseus, estavam dizendo de Jesus. Dizendo não, pensando de Jesus, a respeito de Jesus. Por quê? Ele era uma pessoa com grande alegria, com grande felicidade. Ah, para os judeus, as festas, elas eram muito importantes. Aí eu pergunto, quem sabe fazer festa? São os ricos ou são os pobres? Os ricos, os pobres, é, quando fazem festa, é, a, a música não tem hora para acabar, tem mais comida, tem mais bebida, as pessoas ficam mais à vontade. A festa do rico, ela é, sim, bastante restrita. São 4 horas de festa, tem hora para encerrar, tem hora para o bolo, etc, etc. A festa do pobre, como é? Uma festa liberada. Comida liberada, bebida liberada. E a Galileia era um lugar pobre, né? Então, as festas, elas eram caprichadas, como toda festa numa cidade que seria tipo uma Bahia, né? Muita alegria, e não obstante a pobreza. Então eu não consigo imaginar Jesus como alguém que fosse um chatão, todo tristão, todo deprimido. Seria muito incompatível com o seu discurso, com a sua presença, com o que era falado a respeito dele. Inclusive, ele tinha uma preocupação de que a sua alegria fosse bem compreendida, fosse bem entendida pelos discípulos. Ele disse assim: Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ora, a preocupação de Jesus era que os discípulos não estavam conseguindo manter um nível de alegria é, no patamar dele. Ele queria mais alegria, né? Ele queria queria que os discípulos fossem tão alegres quanto ele. Bem, autorregulação é a capacidade de controlar e redirecionar impulsos e estados de espírito perturbadores. É, autopercepção é a capacidade de perceber as próprias emoções, os efeitos nas pessoas, e autorregulação é a capacidade de redirecionar aquele estado de espírito, aquela emoção. É isso que é a inteligência emocional na sua mais profunda expressão. Goleman e colaboradores dividiram em autocontrole, merecer confiança, ser consciencioso, adaptabilidade e inovação. Autocontrole, gerenciar as próprias emoções perturbadoras e os impulsos. Quando Jesus chegou no Getsemane, é relatado que ele disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Vejam bem, a par das questões teológicas, das questões históricas, vamos ver o sentido moral. No sentido moral, aqui Jesus estava triste, angustiado,
é relatado um fenômeno chamado hematoidrose, que é o suor com sangue, e ele acontece, a literatura médica descreve esse fenômeno de hematoidrose em condenados do corredor da morte, antes de irem para a pena capital, antes de irem para a execução. E a explicação gira em torno da ruptura dos vasos sanguíneos nas glândulas sebáceas, nas glândulas sudoríparas, perdão, melhor dizendo, é, e a pessoa transpira sangue. Por quê? A descarga de adrenalina é tão grande que o capilar dentro da glândula do suor se rompe e a pessoa vai sangrar, vai suar misturado com sangue. Isso está descrito, hematoidrose, nas condições que eu falei, e a par de ter acontecido mesmo ou não, dessa forma ou não, qual é o exemplo que se pode pretender? Nesse momento, Jesus, ele se levanta, quando chegam os soldados para prendê-lo, ele se levanta e vai enfrentar a, a, a situação. Aliás, uma situação muito grave, onde muitos poderiam sair mortos ali, porque os soldados eles tinham esse negócio de prender, vamos ver os direitos da pessoa. Não, reagiu, espada, e morre na hora. Então, a lição moral é sempre recorra à prece nos momentos difíceis, nos momentos mais angustiosos, porque ali você vai conseguir aurir forças com Deus, com Jesus, com teu anjo guardião, para enfrentar as situações. E, por outro lado, é, aprender a ter um tempo e se recuperar, se preparar para situações de gravidade. O que a gente normalmente faz é se deixar levar pelas emoções, se deixar levar pelos impulsos. Então, a lição, que tipo de perfeição que se pode pretender, é isso. Não é levantar impulsivamente e enfrentar a situação. É precisar do apoio dos amigos e entrar em prece para se preparar para os momentos de angústia, os momentos de dificuldade, sejam problemas familiares, sejam questões relativas à doença, a outros problemas de violência também. Sejamos, então, calmos, e a prece e a oração, elas vão nos recompor, elas são instrumentos necessários. Será que Jesus precisaria ficar ali daquela maneira? Provavelmente não, mas é o tipo de exemplo que se pode pretender. Então, se a gente fosse só falar assim, fosse ver o Jesus levanta e vai enfrentar, não. O exemplo que se pode pretender é esse: recorrer à prece, se preparar com os amigos e enfrentar sempre com o apoio de Deus, de Jesus e dos anjos, do nosso anjo guardião. Merecer confiança, confiabilidade, manter padrões de honestidade e integridade. Os próprios doutores da lei dizem o seguinte: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus, e que ninguém te dá, senão porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, é lícito para pagar o tributo a César ou não? Então vejam, até os inimigos de Jesus reconheciam nele confiabilidade, honestidade, integridade. Isso é merecer confiança. É de extrema importância merecer confiança, principalmente dos seus inimigos, dos seus adversários. A moeda, ela tinha uma inscrição que era a do Senado romano, é isso?
Se você está usando a moeda, automaticamente está assinando um contrato com Roma, porque essa moeda ela vinha com a inscrição do Senado romano e de um lado tinha a imagem, do, a esfinge do imperador romano. Quando Jesus fala, ele não diz assim, dai a César o que é de César. A tradução correta é devolvei a César o que é de César. Então, olha, a moeda veio de César. Eles não quiseram, eles queriam usar a moeda porque era conveniente, porque era a moeda aceita. Então, havia ali um desejo de lucro. Porque é a mesma coisa você chegar aqui para mim e falar assim, quer, é justo pagar por esse dólar aqui? Aí eu, bom, mas eu quero o dólar, então eu vou ser obrigado a pagar, né? Então, a resposta de Jesus, ela tem essa dupla interpretação, que é, se você não concorda com alguma coisa, não faça. Se você não acha que aquela moeda é boa, não use. Se você não quer assinar contrato com algo que você acha que é errado, abstente. Seja honesto, seja íntegro. E a resposta de Jesus desenvolve a inteligência deles. De quem é essa maneira de Jesus sempre perguntar é a maneira mais brilhante de desenvolver a inteligência, de libertar as mentes, junto a isso, a capacidade de criar histórias, porque na história, as parábolas, as histórias que Jesus contava, é, desenvolviam o quê? A imaginação. Através do desenvolvimento da imaginação, a pessoa aprendia a usar a lógica, usando a lógica, a sonhar, e aprendendo a sonhar, ela vai viver. Não existe nada no mundo material que a gente não tenha passado pelo plano da imaginação. Nada, absolutamente nada. Nem um avião, nem um automóvel, nem um livro. Tudo passou primeiro no campo da imaginação. Passou pelo campo da imaginação. Então, a estratégia de Jesus para desenvolver é, a inteligência, né, a capacidade de viver, a sabedoria, era trabalhando com a imaginação. Qualquer projeto de vida passa pela imaginação, passa pela aspiração, pelo desejo, pelo sonho. Então, esse método é um método que nós mesmos temos que aplicar no nosso horário lá de revisar o dia. Qual é o meu sonho? O que eu vou fazer? Como vou chegar lá? Ser consciencioso, assumir a responsabilidade pelos desempenho pessoal, cumprir compromissos e promessas. Aqui na casa da filha de Jário, embora todos dissessem que ela já estava morta, ele tinha o compromisso de ir lá. E ele vai até o fim, porque é, o ser consciencioso é assumir responsabilidade, cumprir promessas, compromissos e promessas. Isso daí é um tipo de perfeição moral que se pode pretender. A conscienciosidade parece difícil, mas não é tão difícil, não. Compromisso é compromisso, promessa é promessa. Cumpra a sua promessa e seja uma pessoa melhor. Adaptabilidade, flexibilidade para lidar com as ideias, juntando-se rapidamente, ajustando-se rapidamente às mudanças. Mestre, vimos o homem que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Pensamento engessado, pensamento com correntes de aprisionamento. E Jesus quebra essas correntes quando diz assim: não lhe o proibais,
porque quem não é contra vós é por nós. Então, temos que ser flexíveis com uma ideia nova e ajustar-nos a essa ideia o melhor possível, o mais rápido possível. Obviamente, se for uma boa ideia, né? Mas a adaptabilidade ela é de suma importância no desenvolvimento da inteligência emocional. Inovação, sentir-se aberto à vontade, aberto diante de novas ideias, enfoques e informações. É, quando eu comecei a ver essas questões do Jesus histórico, é, muita coisa me quebrou, assim, porque são informações conflitantes e com os aspectos da tradição cristã e da teologia, desde a formação ideológica dos evangelhos até a questão dos milagres, mas o Espiritismo ele conseguiu colocar o Jesus, pelo menos o meu Jesus, no centro moral. Com o Jesus moral, o Cristo moral, eu me sinto à vontade de me debruçar sobre o Jesus histórico. Por exemplo, o meu Jesus, ele era uma pessoa muito, muito alegre, estava sempre rindo. Eu não consigo ver Jesus, cara, com aparência de fragilidade, um homem frágil, até porque, para quem acredita, se nós acreditarmos que o Sudário de Turim era ele é autêntico, agora na Páscoa até vi um artigo sobre isso, para partindo da premissa que esse Sudário de Turim é autêntico, isso não é consenso e é controverso, tá? Jesus era um homem de 1 metro, teria sido um homem de 1,80 m e pelo menos 90 quilos. O homem era forte pra caramba. E não podia ser diferente. Ele era um tecton. Tecton, a gente sabe que é artesão, né? A tradição diz que Jesus era carpinteiro, um filho de carpinteiro, mas era um filho de tecton. E o artesão, naquela época, naquela região, ele trabalhava com pedra, pedra calcária. Os móveis, as construções, elas não eram de madeira, não tinha esse negócio de madeira, nem tinha árvore para derrubar, árvore suficiente para derrubar. Então, eram feitos. E lá nas escavações arqueológicas de Nazaré, aparecem, da Galiléia, melhor dizendo, aparecem os retalhos no chão de pedra calcária que eram usados para as construções, para os utensílios. E Séforis, que era a cidade próxima de Nazaré, que foi toda reconstruída na época de Jesus, ela ficava a 7 quilômetros. Então, acreditar que uma família que carrega pedras 7 quilômetros para trabalhar na construção civil, com pessoas fracas e frágeis, é difícil, né? Complicado. Não, é incompatível. E apesar disso tudo, embora um homem muito forte e antifrágil, né? A gente não pode pensar em Jesus como um frágil. Eu penso nele como o contrário, o antifrágil, mas com coragem suficiente para dizer assim: se alguém te bater numa face, apresenta a outra. Se a cidade de Turim for autêntico e Jesus tivesse realmente 1,80 m, ele estaria bem acima da altura das pessoas da sua região, bem acima. Então, é muito corajoso dizer: se alguém te bater numa face, você oferece a outra. Jesus com certeza trabalhou em Séforis, porque Séforis tem uma arqueologia lá, mostrou um anfiteatro romano, greco-romano. E Jesus usa uma palavra que não é
do vocabulário judaico, que é hipócrita. Esse vocabulário só pode ter sido adquirido em Séforis, que ali havia um teatro grego, né? Greco-romano. Então, autorregulação, inovação, sentir-se à vontade e aberto diante de novas ideias, enfoques e informações. A própria visão de Kardec sobre Jesus é uma nova ideia. Então, até mesmo aceitar o Jesus de Allan Kardec precisa de estar aberto a novas ideias, enfoques e informações. E aqui nessa situação, onde Jesus teria sido batizado por João Batista, e ele diz o seguinte: João o impedia, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Então é assim, desconcertante essa mudança, essa inovação de que Jesus é que foi batizado. Isso também é um motivo de controvérsia teológica, porque se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado se o batismo era para o arrependimento dos pecados, né? Então terminamos aqui essa apresentação. Quero agradecer a oportunidade, pedir desculpas de alguma coisa. Nenhum motivo para isso, ô, Fabiano, nenhum motivo para isso. Eu queria comentar rapidamente a sua questão sobre o papel da pergunta na construção do conhecimento. Essa é uma questão da filosofia, já até escrevi sobre isso no Reformador, porque mais vale uma boa pergunta do que uma boa resposta, porque a pergunta abre possibilidades para desdobramentos outros, para novas informações, novo conhecimento, enquanto que a resposta fecha o assunto, encerra o assunto. Então, essa foi uma observação muito pertinente, muito importante que você fez logo no início. Você também falou sobre a inteligência espiritual, nós vamos falar sobre ela possivelmente nos seus 2 próximos encontros, porque nós estamos aqui numa série, e aí você vai falar sobre a inteligência espiritual da Dona Zahar, certamente. E a abordagem que você está fazendo sobre motivação, que tem a ver com uma área de campo de conhecimento, em psicologia da educação, principalmente, nós trabalhamos com motivação, que é digamos assim, é uma energia que o espírito, normalmente dizemos que a pessoa, mas aqui, como espíritas, é a energia que o espírito traz como sua bagagem no seu repertório de desejo de conhecer e de fazer. Portanto, inclusive em didática, nós dizemos que ninguém motiva ninguém. A motivação é própria do indivíduo, uma energia que leva o indivíduo a progredir, a fazer, a despeito de não ter ninguém ajudando, incentivando, porque a incentivação é que é de dentro para fora. Nós, professores, não motivamos ninguém, nós só incentivamos. Poderemos eventualmente motivar se o nosso procedimento, o nosso exemplo, a nossa palavra funcionar como uma energia que vá ao encontro da energia que está, no caso aqui do aluno, ou de qualquer outra pessoa, em outra configuração relacional. Então, essa junção é que pode, por exemplo, potencializar a motivação que o espírito já traz para prosseguir. Não posso resistir, Fabiano, à sua observação, eu anotei aqui. Você falou isso no início, e depois você falou também agora, quase ao final, acho que quando você estava falando do autocontrole, que você se referiu à maneira de Jesus sempre perguntar. Pois é, a mania de sempre perguntar é Sócrates. Isso é puro Sócrates e nós
aprendemos isso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é puro Sócrates, e você, então, começou com Sócrates e quase ao final também voltou a Sócrates, o que é uma glória, nós voltarmos, sabe, sempre com Sócrates. A, a Leia Brum está dizendo perfeito, Nádia, não sei a propósito de quê, mas o estudo foi perfeito, sim, foi beleza. E nós temos aqui umas informações, umas participações, melhor dizendo. A Luísa Medeiros está nos cumprimentando. Um abraço para você, Luísa. Obrigada, fique sempre conosco, volte sempre. A Pati Lima, volte sempre também. Bom dia e bons estudos a todos. Elas estiveram conosco na live do Cosme Massi. A Fernanda Linhares também esteve conosco. Menina Nádia, isso aqui é uma brincadeira da Rádio Rio de Janeiro. Minhas violetas e minhas plantinhas te saudando. As minhas também a você. Beijos carinhosos. E ela perguntou, ela observou, Fabiano, sobre aquela sua impressionante... Alô? Sobre o seu impressionante relato sobre o caso da freira. Naquela... Não podemos nem dizer uma resiliência fisiológica, poderia dizer isso, mas, enfim, a Fernanda Linhares disse que exemplo dessa moça que desencarnou, era uma freira, né? Plena, Sim. desencarnou plena e agradecida. E nós queremos aqui registrar a presença gloriosa da nossa irmã querida Cláudia Bonmartin, lá de Paris. Cláudia, gros bisous à toi. Beijos para você. E o Tiago Carvalho diz bom dia. Essa atividade tem condições de disponibilizar certificado ou declaração de público externo? Não, Tiago, essa aqui é uma reunião regular de estudos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e nós temos uma programação sempre muito interessante. Esta é um exemplo da nossa programação, esta palestra, e você pode nos acessar com programação para ver o detalhamento da programação e tudo, porque nós temos próxima palestra na segunda-feira, e você pode acessar TV ICEB, YouTube, que está tudo lá. Mas muito obrigada, viu, Tiago? Fique conosco, fique conosco. Então, nós podemos encerrar, Fabiano? Você tem mais alguma coisa para complementar? Só agradecer e só Uma uma observação? observação sobre o caso dessa freira. O que acontece? Ela era professora de, Religião? não, de uma escola de freira, de meninas, perto lá lá na Tijuca, Colégio Santos Anjos. E eu fiz primeira comunhão no Colégio Santos Anjos, né? Mas muito levado, o Espiritismo me salvou, realmente. As irmãs lá tiveram que me tirar da turma do pessoal regular, e eu vou colocar uma turma dos especiais, que precisavam de mais vigilância e atenção. E havia uma irmã de caridade chamada Irmã Gema. Coitada, ela era a minha principal vítima lá, das minhas bagunças, das minhas impertinências. E aí, quando essa freira internou, né, a madre superiora lá da escola foi lá no hospital, pediu para fazer uma visita fora de horário. Aí eu falei, olha, eu fiz primeira comunhão na sua escola, então, em homenagem à irmã Gema, vocês estão liberadas para visitar a hora que quiserem, o dia inteiro. Elas ficaram muito felizes. E foi bom porque Porque estava no final da encarnação dela, né? não. Mas então, essa. Foi muito generoso nesse momento Não, eu de, estava só pedindo perdão, de porque eu despedida. fui muito endiabrado mesmo. Pois é. Então, tá bom. Mas aqui você não é, e nós sabemos que Daimon não é demônio no Espiritismo, então não tem nada a ver. Então, nós agradecemos mais uma vez a você, Fabiano Pereira Nunes, aqui no ICEB, mais uma vez. E ainda aqui,
Nós é que agradecemos, encantada, disse mais uma vez aqui a Leia Brum. A Leia está sempre conosco lá do Rio Grande do Sul. Continue conosco, todos os que estiveram aqui, Fernanda Linhares, lá de Floripa, e outros tantos, Luísa e Tiago, venham sempre conosco. Cláudia também, por favor, venha sempre conosco. Após esse estudo tão importante, tão delicado, sobre motivação do ponto de vista da inteligência socioemocional, em que Jesus é evidentemente o maior expoente que a Terra já conheceu, nós aqui no ICEB e o próprio ICEB como instituição agradece mais uma vez ao nosso querido amigo, irmão, companheiro, expositor do ICEB, Fabiano Pereira Nunes. Ao seu coração, Fabiano, nosso agradecimento de sempre, muito fraterno e muito emocionado pela sua dedicação à doutrina e, particularmente, quando fala de Jesus. Deus te abençoe. Jesus querido, eis-nos aqui ainda uma vez para te agradecer a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, estudando o teu evangelho para nos engrandecer, para nos fortalecer, para nos instruir, para evoluir. É nesta hora, Jesus, nesta hora grande e nobre, em que buscamos sempre o teu coração, o coração de Maria, o nosso amigo anjo da guarda e todos os nossos mentores do ICEB e todos os nossos demais amigos espirituais, que ao te agradecermos, Mestre, por tudo que de ti temos recebido e particularmente as bênçãos com que tens derramado e fortalecido o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ao te agradecermos, disse ainda que nós te somos profundamente gratos por tudo. Fica conosco, abençoa-nos a todos que aqui estamos e estivemos, em ambos os planos de existência, e guarda-nos, como sempre, na tua paz e na tua luz. Graças a Deus.